queria perguntar se a demografia shoujo está passando por algum problema, já que eles estão misturando as demografias nos prêmios japoneses agora. Para mim, eu não tenho essa percepção que você está falando no momento. Boa tarde. Eu gostaria de saber se a professora, enfim, conhece o meio acadêmico brasileiro ligado a quadrinhos, a mangás, como por exemplo a professora Sônia Bibliuten, que teve um extenso trabalho iniciando no Japão. 昨日、ルイケン先生のお宅に伺ってさまざまな資料を見せていただき、お答えいただきました。 Sim, eu tenho conhecimento, inclusive estava com a professora Sônia Luiten ontem conversando com ela. Eu queria fazer uma pergunta sobre as relações amorosas de homens demonstradas em mangás. Antigamente eu tinha a sensação de que elas eram tóxicas e hoje a gente está dando um espaço para relações mais saudáveis. O que você acha sobre isso? Sobre a relação de homens como ela é representada, que antes era mais tóxica e hoje em dia é mais saudável. O que ela acha sobre isso? Nos anos 70, 80, eu acredito que tinha mais coisas assim, porque naquele momento era onde a relação entre dois homens, eles estavam vendo como uma coisa mais dramática, era aquela coisa masculinidade. E aí, quando se tornou o boys love, essa palavra, que começa nos anos 90, aí sim começou a ter algumas coisas mais, vamos assim, românticas, mais livres, né, mais gentis, e eu acredito que teve essa alteração sim. Porém, o que nós conseguimos perceber agora é que a tendência agora começou novamente a ter essa coisa um pouco mais agressiva, um pouco mais dramática. Porém, eu acredito que isso é algum tipo de diversidade que estamos criando. Na sua visão, o que faz o mangá se tornar uma obra eterna para os leitores? Miki Kuriyamani. Eu acredito que o mangá em si, ele se compõe por conta do personagem em si, né? Então, esse personagem tem que ser um personagem icônico, precisa sim ter as pessoas precisam compartilhar os sentimentos com esse personagem. E eu acredito que esse compartilhamento precisa estar em diversas pessoas de diversas faixas etárias e países. E aí, você conseguindo fazer isso, essa obra se torna uma obra, assim, amada por todos. Boa tarde, Nodamani, do canal Yamani Television. Eu gostaria de saber de você a sua percepção com relação à inteligência artificial, com relação à construção de narrativas atualmente no Japão.
てしまって似たような作品を生み出されてしまうことでも片方で、例えば背景の楽譜とか、そういうような形で AI を活用されている、方もいらっしゃるので今、なんていうのかな、その活用をむしろ否定派が入り乱れている、現状です。Eu acredito que neste exato momento, muitos autores, principalmente, eles têm um certo medo em relação ao AI, principalmente quando você é o autor e você acaba criando a obra e eles falam, nossa, será que o AI ele vai acabar absorvendo essa minha narrativa, minha forma de escrever e também minha forma de desenhar como um aprendizado dentro dele? Porém, ao mesmo tempo, tem muitos autores também que estão utilizando o AI para, por exemplo, fazer rapidamente um background, um plano de fundo para você conseguir utilizar e ser mais rápido e ágil na construção. Então, eu acredito que neste momento nós ainda estamos naquele momento onde existem muitas pessoas que estão contra e muitas pessoas que já começaram a se adaptar à utilização disso. Boa tarde, meu nome é Marcos. Eu queria saber se para você o tratamento de personagens femininas em animes e mangá melhorou ao decorrer do tempo, ou elas continuam sendo aquele tipo de personagem para completar elenco e ser o par romântico do protagonista? Eu acredito que essa percepção vem por conta que provavelmente você lê mais revistas voltadas para homens, né? Os Shonen Jump ou alguma coisa assim, mais masculino. Pois, quando você vê o lado de mulheres, né? Sempre existiu a protagonista mulher e ela era a principal. Então, eu acredito que é mais esse gênero. E, por exemplo, quando nós vemos agora, né, essas revistas voltadas mais para homem, sim, eu acredito que o protagonismo da mulher está começando a aumentar, porém é gradativo. O BL nasceu dentro do shoujo, né? Então eu gostaria de saber a sua opinião. Ainda dá para falar que eles são gêneros irmãos ou eles já se separaram o suficiente para eles estarem em caminhos completamente diferentes? Ninguém mais tem perguntas, a gente vai encerrar depois dessa. BL 専門誌ができていますので、別ジャンルというか、女性向けということで大きくくくられるけれども、基本的に少女漫画と別ジャンル、という扱いになっています。Antigamente eu acredito que sim, estava dentro desse gênero mais voltado para a mulher. Porém, eu acredito que agora existem revistas, inclusive, voltadas para a mulher, que é o shoujo, e voltado para a BL. Então, como vamos assim, conceito talvez ainda esteja igual, porém, como gênero, nós já separamos sim. Próxima. Eu sou estudante de animação e a minha pergunta é sobre a faculdade que a professora ministra. Se existe a possibilidade de estudantes brasileiros fazerem intercâmbio lá? Como funciona? Mais alguém? Obrigada. 可能です。私の大学院での修士の1期生はブラジル国籍でした。
でお母さんがドイツ人でお父さんが日系、でした、なので、ブラジル国籍の学生も受け入れています。Sim, é possível sim. Inclusive, a minha primeira turma tinha uma brasileira que, na verdade, a mãe dela era da Alemanha e o pai era Nikkei e a gente estava no mesmo... Ela foi minha aluna, inclusive, no mestrado. Porém, precisa do japonês.